Olá, meus amigos! Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com todos vocês a palavra de Deus e hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, no capítulo 8, e nós estivemos ontem aprendendo sobre o tema Guarde as suas pedras. Foi um tema interessantíssimo, uma mensagem abençoada e eu tenho a certeza que hoje, na continuação desse estudo, coisas novas você vai aprender e o Espírito de Deus há de falar ao seu coração. Se você está chegando no nosso canal agora e ainda não se inscreveu, inscreva-se, clique aqui para inscrever-se. Deixe também o seu comentário, o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você. No nome de Jesus, eu tenho a certeza que uma grande bênção há de te alcançar. Vamos rodar a vinheta e entrar no nosso devocional diário e aprender da palavra de Deus. Muito bem, meus amigos, e dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João, no capítulo 8, o tema que nós estamos estudando aqui, guarde as suas pedras. Vamos aprender um pouquinho aqui, vamos para a Bíblia, vamos entender o que o Espírito de Deus quer falar ao seu coração neste dia. Diz aqui o Evangelho de João 8, versículo 1 assim. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Meus amigos, um dos ministérios de Jesus que ele tinha, além do ministério de cura, de operação de maravilhas, de milagres, de tantas coisas que chamavam muito a atenção das pessoas, era o ministério de ensinar. Jesus ensinava as pessoas para que as pessoas aprendessem do Evangelho, aprendessem da palavra de Deus. Jesus ensinava muito por parábolas. Ele contou a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do filho pródigo, entre outras parábolas. Ele ensinava de uma maneira em que as pessoas elas entendiam de uma maneira clara, simples e fácil a aplicação daquelas mensagens à vida diária. E é o que nós temos que aprender, nós temos que, ao ler a Bíblia, sermos ensinados por Jesus. Quando Jesus ensina você algo, pode ter certeza que você jamais vai esquecer. Eu lembro quando eu era garoto e alguém me ensinou a andar de bicicleta. No início foi até meio difícil eu aprender a equilibrar ali sobre duas rodas. A minha primeira bicicleta ela tinha rodinhas, eu lembro que lá pela idade de uns 6 anos de idade, mais ou menos, eu ganhei uma bicicleta, foi bem no final do ano, e a minha bicicleta ela tinha rodinhas, mas mesmo com as rodinhas eu tive que aprender ali a me equilibrar. E quando eu já estava ali bem treinado em andar com aquela bicicleta com as rodinhas, então eu fiquei interessado em tirar aquelas rodinhas e fazer igual os outros faziam. As outras crianças estavam andando sem as rodinhas na bicicleta. E aquilo foi um grande desafio para mim. E eu aprendi então a andar sem as rodinhas. Depois, o tamanho da bicicleta foi aumentando, foi trocada a bicicleta, foi para uma maior e depois para uma maior. Mas aquela lição que eu aprendi aos 6 anos de idade, eu jamais esqueci. Eu jamais esqueci como me equilibrar numa bicicleta. Aquilo foi um ensino muito importante. Eu lembro que um dia a professora na escola, ela me ensinou a pegar a caneta, a pegar o lápis, a fazer as primeiras letras, ela foi ensinando. E o que é ensinado é gravado na memória e é gravado no coração. O salmista Davi, ele pediu a Deus que o ensinasse a guardar a palavra, ele pediu a Deus que Deus o permitisse morar no tabernáculo dele, ele permitiu que Deus a cada dia o instruísse, que a cada dia Deus o adestrasse para os combates. E para alguém ser adestrado, ser treinado, ser instruído, alguém tem que estar ensinando essa pessoa. E hoje nós estamos aprendendo aqui com a palavra de Deus. Jesus estava sentado e ele estava ensinando essas pessoas. Muitas pessoas hoje elas não têm a paciência para aprender, elas querem as coisas prontas, elas querem as coisas já de uma maneira assim, mecânica, de uma maneira que está todo mundo fazendo igual. E nós não precisamos fazer igual todos estão fazendo. Você pode ser diferente, você pode ser de uma maneira diferente, está todo mundo com pressa. E eu pergunto a você, qual o motivo da sua pressa?
O texto aqui diz que Jesus estava ensinando essas pessoas. E diz aqui o verso 3 assim: E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha que situação difícil. A mulher levada diante de Jesus, eles iam apedrejar essa mulher. A lei da época, a lei de Moisés, dizia que o adúltero deveria ser apedrejado, o adúltero e a adúltera, os dois, o homem e a mulher. Mas aqui foi só apresentada a mulher a Jesus. Deixaram o homem embora. O texto diz aqui que eles estavam falando isso, mas diz aqui o verso 6 assim: Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Então era uma situação que eles criaram ali para levar aquela mulher e acusar Jesus de alguma coisa, que Jesus tentasse livrar aquela mulher. Mas o texto diz aqui: Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aqui já tem um ensino de Jesus. Colocaram um problema diante de Jesus. Temos aqui uma mulher que foi pega em adultério e a lei manda apedrejar. O que o Senhor diz? Jesus não disse absolutamente nada. Naquele momento era o momento do silêncio. Jesus se abaixou e diz aqui que ele escrevia com o dedo na terra. O que é que será que ele estava escrevendo? E com certeza as pessoas começaram a olhar para o chão e prestar atenção. O que é que ele está escrevendo aí? Um historiador bíblico diz que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens em volta que estavam acusando aquela mulher. Nós não estávamos lá e nós não sabemos o que realmente Jesus estava escrevendo. Mas aí já é uma lição para nós. Quando você não tiver resposta para uma situação, cale-se, faça silêncio, não fale nada. Jesus não respondeu absolutamente nada, então ele foi escrever no chão. Enquanto ele escrevia, provavelmente ele pensava, ele buscava em Deus uma inspiração. O que eu vou fazer agora? Ele estava buscando ali um direcionamento. Como é que eu saio dessa situação? Quando você não souber como fazer para sair de uma situação, faça silêncio. A Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado. Há tempo de abraçar e de ficar longe. Há tempo de sorrir e chorar. Há tempo de falar e há tempo de fazer silêncio. Há tempo de ajuntar as pedras e de lançar as pedras. Tudo tem um tempo certo, um tempo determinado. E há horas que você tem que fazer o silêncio. O texto diz aqui que Jesus se abaixou e não disse absolutamente nada. Essa é uma lição para nós no dia de hoje. Em vez de você abrir os seus lábios e falar, e olha, eu quero falar, eu vou discutir com aquela pessoa, eu vou brigar com outro, estou com um problema aqui com um familiar, eu estou com um problema aqui no meu trabalho, eu estou com um problema aqui de saúde, e eu vou falar. Há horas que você tem que fazer o quê? Faça silêncio. Não fale absolutamente nada, não conte nada ao seu vizinho, não conte nada a ninguém, a não ser a Deus. Faça silêncio. O texto diz aqui então no versículo 7, E como insistissem perguntando, endireitou-se Jesus e disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Deve ter feito um silêncio ali, fenomenal naquele lugar. Um deve ter olhado para o outro e eles começaram a pensar, mas eu tenho pecado. Talvez eles não tinham o pecado que aquela mulher estava cometeu naquele momento, que era o do adultério. Mas eles tinham outros pecados, da mentira, da avareza, talvez do roubo, algum tipo de pecado eles tinham. Algum tipo de maldade havia. Nenhum de nós é 100% perfeito. Nenhum de nós é uma pessoa que você diz, essa pessoa é infalível. Todo ser humano ele tem defeitos, tem qualidades, mas ele tem também defeitos. Jesus, sabendo disso, disse, aquele que dentre vós está sem pecado, está autorizado. Atire a primeira pedra. Fez-se um silêncio e diz aqui o versículo 8 assim, E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ele continuou fazendo silêncio. Jesus ele foi comedido nas palavras. Ele falou exatamente o que precisava ser dito. A única frase de Jesus é essa, aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Fez-se um silêncio, Jesus se agacha e não fala mais nada,
e vai escrever na terra. O texto diz aqui, no verso 9, e quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno, disse Jesus. Vai e não peque mais. Duas lições para nós, meus amigos, agora aqui, já nesse versículo 10 e 1, versículo 11. É que não havia um homem sequer digno de julgar aquela mulher. Todos estavam acusando ela, mas eles também tinham erros, defeitos e pecados. Lição para nós, nenhum de nós é 100% perfeito. Nenhum de nós é 100% puro. Todos nós, temos qualidades e temos defeitos. Não estamos autorizados a sermos juízes de qualquer pessoa que seja. Você não tem autorização para estender a sua mão e dizer, fulano não vale nada, ciclano não presta, esse meu parente é uma porcaria. Não, nenhum de nós está autorizado a ser juiz do outro. Nós temos que ter sabedoria. Lição de Deus para nós aqui, então, hoje, no versículo, então, de número 11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. E a terceira lição para nós, nesse versículo 11 agora, é o seguinte. Jesus estava dando para essa mulher uma nova oportunidade. Ela morreria naquele dia se Jesus não trouxesse para ela uma solução para aquela situação. Ela estava, como a gente diz naquele velho ditado, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Não tinha como ela sair daquela situação e Jesus tirou ela daquela situação. Mas ele deu para ela uma instrução, vai e não peques mais. Ele estava dando para ela uma nova chance. Você também está recebendo de Deus, nesse momento, uma nova chance. Vai e não peque mais, mude de vida, tenha uma nova vida, um novo padrão de vida e pode ter certeza que a sua vida será de uma maneira abundantemente abençoada, pode ter certeza disso. Jesus trouxe para essa mulher a salvação naquele dia, Jesus trouxe para essa mulher a libertação e Jesus está trazendo para você também uma grande bênção nesse dia. 3 lições. Faça silêncio quando não souber como responder. A segunda lição é que Jesus, ele nos mostra aqui que ninguém é apto, é digno para julgar você. Seja qual for o seu erro, o seu defeito, ninguém está autorizado a julgar você. E a terceira instrução aqui de Jesus é que nós temos que ter uma nova vida. Vai e não peque mais. Guarda essa palavra no seu coração, coloque essa mensagem no seu coração, coloque em prática e tenha um dia abençoado. Amanhã voltamos, meus amigos, com mais uma mensagem, mais um devocional aqui diário para poder abençoar a sua vida. Um abraço e até amanhã. Deus abençoe em nome de Jesus.